O erro do PT de deixar o Bolsonaro participar das eleições de 2018, porque eles não sabiam que o Bolsonaro seria capaz de ganhar, esse erro eles nunca mais vão deixar acontecer. Nunca mais. Por pouco, eles não tiveram de matar o Bolsonaro em 2022. Se eles perceberem que isso não vai adiantar o Bolsonaro, eles vão matar o Bolsonaro. E o Brasil tem algumas leis terríveis acontecendo. Pegaram um presidente e colocaram numa cadeia, tentaram prender ele. Eu conheço ele. E eu vou te falar o seguinte... Eu conheço muita gente, eu acho que ele é um homem honesto, eu acho que o que eles fizeram, eu acho que isso realmente é uma execução política, o que estão tentando fazer com o Bolsonaro. O Senhor me mostrou também, amados, o inimigo armando várias ciladas contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, várias ciladas, inclusive um espírito de morte cercando a vida desse homem. Por isso o Senhor também disse, diga aos meus filhos e filhas que clamem, que orem pela vida dele, para que não consigam chegar até ele. Hoje o Brasil vive dias sombrios. A cada nova notícia percebemos que a tensão política só aumenta, que as instituições estão em choque e que a liberdade se torna cada vez mais frágil. Vivemos em um momento em que a verdade parece estar sendo abafada e onde até mesmo vidas podem estar em risco para manter o poder nas mãos de poucos. O que vamos mostrar aqui não é mera especulação, é um alerta que precisa ser ouvido. Em tempos assim, não podemos nos calar, não podemos fechar os olhos e, acima de tudo, precisamos dobrar os joelhos. O Brasil precisa de oração e o momento de orar é agora, porque o que está em jogo não é apenas política, gente, é o futuro da nossa nação, é a vida de pessoas que ousam enfrentar o sistema e dizer a verdade. Agora prestem muita atenção neste vídeo e vejam o quanto é sério o que o Alan dos Santos disse. Que o PT não é um partido. O Dirceu não é um político. Temos o vídeo aí já do Dirceu lá no aniversário dele. Vocês vão entender por que o Hugo Mota tá tomando essas decisões todas aí. Esse vídeo já rodou várias vezes, inclusive mostramos aqui a época, mas vale a pena. Dá o play aí, pode botar no mudo mesmo. Vocês vão entender quem é que manda em Brasília. Tá aí, ó. Hugo Mota sendo muito bem... José Guimarães ali, né? Isso. Que é irmão do José Genuíno e cujo assessor foi pego com dólar na cueca, né? Com esse mesmo. Na maleta. Líder do governo na Câmara, rapaz. Exatamente. Jacques Wagner. No meio está o Benedito. Maior assassino, né? Que é o Dirceu. E por isso que ele consegue... Deixa esse pause aí, né? Pra mostrar pro pessoal. Por isso que eles conseguem tanta coisa em Brasília. Porque o assassino que tá no meio dessa foto, que é o José Dirceu, assassino, criminoso e terrorista, ele é quem manda em tudo. Então, o sorriso do Hugo Mota é um sorriso do não vou morrer. Não é um sorriso do estou aqui para te apoiar. Então, vamos continuar junto aqui no poder, porque assim eu consigo continuar fazendo as minhas maracutaias e não vou morrer. Essa é a imagem do Brasil hoje. Um grupo terrorista assassino, que é o PT. O PT é um grupo terrorista assassino, não é um partido político. O nome Partido dos Trabalhadores, ele só é uma tática para poder não continuar usando o nome de Partido Comunista. Foi uma reestruturação que o Partido Comunista fez na década de 80, usando o Lula e o Leonardo Boff. Para quem não sabe, quando o Dom Evaristo Arns levantou a mão do Lula e do Boff na igreja de São Damião, lá em São Paulo, ele levantou a mão deles e falou assim, isso aqui é a nova política brasileira. Levantou a mão de um frei e levantou a mão de um político do Partido Comunista que agora estava como um, aspas, sindicalista, que é o Lula. Então, o Lula não é um político. Ele é membro de uma organização criminosa, terrorista, que é o Foro de São Paulo. Ele não é só um membro. Vou refazer aqui, porque eu estou equivocado ao dizer que ele é um membro. Ele é o líder, ele é o fundador, ele é o criador do Foro de São Paulo. Ele é o chefe. Ele é o chefe, né, do Foro de São Paulo. E o Dirceu reconhece isso, inclusive em entrevistas dadas à TV Cultura, dizendo que quando ele foi para o hotel de Marbella, lá no Chile, com a Bachelet, para criar o Foro de São Paulo. Então o Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que comanda a América Latina, é hoje quem está no poder.
Por isso que não dá para ficar tentando conversar com algumas pessoas que consideram Lula, Dirceu, PT, pessoas que vão deixar acontecer eleições no Brasil. É inadmissível. O erro do PT de deixar o Bolsonaro participar das eleições de 2018, porque eles não sabiam que o Bolsonaro seria capaz de ganhar, esse erro eles nunca mais vão deixar acontecer. Nunca mais. Por pouco, eles não tiveram de matar o Bolsonaro em 2022. Por pouco. É que bastou censurar a Jovem Pan, bastou censurar o Terça Livre, bastou censurar a Band, bastou censurar o SBT, bastou censurar vários jornalistas e colocar alguns, inclusive, com passaporte cancelado, como foi o caso do Fiuza e tantos outros. Bastaram essas ações e censurar todas as rádios também, né, no Brasil inteiro, que já foi o suficiente. Senão, do contrário, seria necessário matar. Assim é o Foro de São Paulo. Por isso mataram o Miguel Uribe. Quando não tem mais o que fazer, tem que matar. É assim que eles fazem. Se tem alguma outra tática a ser utilizada sem a necessidade do assassinato, eles vão evitar o assassinato para poder usar outros subterfúgios. Mas quando não tem mais nada para fazer, tem que dar tiro na cabeça do cara, como fizeram com Miguel Uribe, como estão fazendo com o Bolsonaro nesse exato momento. Olha quantas manifestações o Brasil está fazendo: buzinaço, carreata, motociata, tratoraço que teve em São Paulo, né, graças ao Guilherme, lá em São Paulo. Então, assim, tudo está sendo feito com o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica dentro de casa. Se eles perceberem que isso não vai adiantar o Bolsonaro, eles vão matar o Bolsonaro. Eles vão assassinar Jair Messias Bolsonaro. Sem essa consciência, não dá para ficar debatendo política no Brasil. E aí quando as pessoas me perguntam, mas o que pode solucionar? Ué, simples. Pelo menos de 20 a 30 milhões de pessoas, são 215 milhões de pessoas no Brasil. Eu não estou nem falando da metade, mas sim 1/5, 1/6 do Brasil. Souber o que está acontecendo, aí sim a gente consegue mudar o Brasil. Em 2010, quando o Chuchu estava como... É dele o mérito único, exclusivo, de ter colocado o foco na questão do Foro de São Paulo como uma organização criminosa e terrorista. Ele tentou... Exagero da minha parte, não. O problema criminosa... E sobre a pauta, diga. Não, é só para dar continuidade aqui no negócio do Barroso que eu estava falando. Quando eu disse que o Foro de São Paulo é uma organização criminosa, assassina e terrorista, não é exagero da minha parte, não. O problema é que o Brasil tem uma memória muito curta. É óbvio que o professor Olavo de Carvalho, é dele o mérito único, exclusivo, de ter colocado o foco na questão do Foro de São Paulo como uma organização criminosa e terrorista. Ele tentou, por todos os meios que você possa imaginar, no seu curso online de filosofia, nas suas análises jornalísticas de política que ele fazia gratuitamente no Throughout Speak. O professor Olavo gastou 3 décadas para tentar conscientizar o povo brasileiro disso. Em 2010, quando o Chuchu estava como... Não era o Chuchu, era o Mr. Burns. José Serra? E José Serra, isso. Quando o José Serra foi candidato em 2010, chegou a ele um dossiê completo do que era o Foro de São Paulo, e ele foi discutir preço de ônibus no debate final com a Dilma, óbvio, né, não querendo vencer o debate, porque ninguém pode ser tão imbecil a ponto de querer debater preço de ônibus num debate presidencial para poder esclarecer algo para a população. E esse vídeo que nós vamos assistir agora é um vídeo que eu coloquei no meu perfil Alan LD Santos, que estava censurado no Brasil, e eu era o único que estava falando, mostrem esse vídeo nas eleições de 2022, ninguém queria ficar falando sobre isso. Hoje, graças a Deus, o pessoal mudou de mentalidade e o Carlos Bolsonaro voltou a publicar esse vídeo hoje no Instagram. Então vale a pena que vocês assistam esse vídeo e tirem as conclusões de se sou eu que estou exagerando. Olha isso. O senhor também acredita que o PT tem ligação com as Farc? O PT? Claro que tem, isso é público e notório. Marina, mas ela teve 20 anos no PT. Em 2006 ocorreu o mensalão, coisa de um assalto verdadeiro às empresas estatais. Como é que se quer voltar ao poder? Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do brinde. Uma fake news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia, no segundo turno, apoiar o PT. Nós estamos honrados, presidente, felizes por ser o seu companheiro de trincheira
na defesa da democracia. Lula! Lula! O Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Ou seja, o Alckmin, que sabia que o Foro de São Paulo era uma organização criminosa e ligado às Farc, é o primeiro vídeo, né? O primeiro trechozinho do vídeo, ele fala isso. E a entrevista completa, que sou louco para conseguir, se alguém encontrar essa entrevista completa, foi pro UOL, tá? É a Mônica Bergamo. Eu vou repetir, a Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, que durante um tempo, agora não mais, foi merenda do Dirceu. Tá indo. Mas é verdade, todo mundo sabe disso. Eu não tenho nada com isso, eu não sei de nada. Essas coisas eu não... Isso aí eu não... Mas Mônica Bergamo, merenda do Dirceu, ela está entrevistando o Alckmin, e o Alckmin falando abertamente, tá? É óbvio que o PT e o Lula são ligados às Farc e ao Foro de São Paulo. Ele menciona o Foro de São Paulo. Eu não tenho mais essa parte que fala do Foro de São Paulo. Tenho, né? Tá lá entre os tantos vídeos da minha conta censurada no Brasil, que é Alan LD Santos. Quem tem VPN consegue acessar. Mas eu vou tentar colocar esse vídeo urgentemente na minha conta Alan, conta 5, que é a conta que está visível no Brasil. Ele menciona isso abertamente. O Trump está falando nesse exato momento do Brasil, tá? Só para vocês saberem. E não é só no Brasil que esse perigo está sendo apontado, até mesmo no cenário internacional, vozes de peso já reconhecem o que está acontecendo. Em um discurso recente, Donald Trump não mediu palavras. Ele afirmou claramente que existe um movimento para exterminar Jair Bolsonaro politicamente e tirá-lo do caminho a qualquer custo. Quando uma liderança mundial como Trump faz uma declaração dessas, não é algo para ser ignorado. Isso mostra que a pressão contra Bolsonaro já ultrapassou fronteiras e que os interesses em jogo são muito maiores do que imaginamos. O alerta foi dado. Se no Brasil tentam silenciar, lá fora já se fala abertamente sobre o plano. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Até onde estão dispostos a ir para impedir Bolsonaro de voltar ao poder? Falam que é por causa das tarifas que você impôs sobre esses países. Você está preocupado que eles se aproximem com a China por causa das tarifas? Trump, não estou preocupado de jeito nenhum. Podem fazer o que quiserem. Nenhum desses países está indo bem. O que estamos fazendo em termos de economia, estamos deixando todo mundo na poeira, incluindo a China. Estamos melhor que qualquer outro país do mundo nesse momento. O Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas. Sabem, eles nos cobram tarifas tremendas, muito mais do que estávamos cobrando. Essencialmente não estávamos cobrando nada. E o Brasil tem algumas leis terríveis acontecendo. Pegaram um presidente e colocaram numa cadeia, tentaram prender ele. Eu conheço ele. E eu vou te falar o seguinte, eu conheço muita gente, eu acho que ele é um homem honesto. Eu acho que o que eles fizeram, eu acho que isso realmente é uma execução política, o que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Eu acho que isso é terrível. Eles também nos trataram muito mal, como parceiros comerciais por muitos anos. Um dos países que mais maltrata a gente no mundo nesse aspecto. Cobram tarifas tremendas e tornam muito difícil fazer qualquer coisa com eles. E agora estamos cobrando tarifas de 50% sobre eles. Eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são. E o mais impressionante é que antes mesmo dessas declarações de Alan dos Santos e Donald Trump, Deus já havia levantado um alerta. Há pouco mais de um mês, o apóstolo Edilson Pomini compartilhou uma revelação impactante recebida em oração. Ele contou que o Senhor lhe mostrou claramente que havia uma tentativa contra a vida de Jair Bolsonaro, não apenas para destruí-lo politicamente, mas para calá-lo de vez. Naquele momento, muitos não entenderam ou até duvidaram. Mas agora, vendo o que está sendo dito publicamente, as peças começam a se encaixar. Isso não é coincidência, é um chamado para estarmos vigilantes, para clamar a Deus pela proteção da nossa nação e pela vida daqueles que têm sido alvo de ódio e perseguição. Se Deus revelou, é porque quer que estejamos preparados e intercedendo.
O que está por vir pode ser decisivo para o futuro do Brasil. Confiram com muita atenção. Bem-vindo à nossa visão profética. E aqui compartilhar contigo algumas respostas da parte de Deus, algumas visões espirituais, algumas direções que o Senhor tem dado para nós. E como patriotas, né? Você que é um brasileiro como eu, que ama essa nação, que deseja muito ver esse país novamente nos rumos, né, da prosperidade, nos rumos de um verdadeiro avivamento, né, seja ele físico, espiritual, emocional, enfim. O Brasil vai voltar muito em breve. Olha, irmãos e irmãs, sem mais delongas, eu queria compartilhar contigo, né, algumas revelações, algumas direções que o Espírito Santo me deu. E quero só pedir para você, ajuda a gente, amado, compartilhando os nossos vídeos, porque, eu não sei se você sabe, mas nós temos um grande projeto missionário e social, onde nós atendemos aí dezenas, centenas de crianças em Moçambique. Nós mantemos lá um projeto, um orfanato, também algumas igrejas, equipes que estão lá socorrendo, buscando crianças desamparadas, crianças órfãs. E também agora abraçamos essa causa em Malawi, que é um país muito pobre, também ali próximo de Moçambique. E a nossa equipe agora também está alargando as tendas para alcançar mais crianças, mais famílias, mais vidas. Aqui no Brasil também nós temos a Casa da Solidariedade. Então, quando eu peço para você compartilhe o vídeo, é porque realmente vai fazer uma diferença muito grande. Todo engajamento, amado, faz uma diferença muito grande e ajuda a gente a poder ajudar mais e mais as pessoas. Bom, diante de tudo que nós estamos vivendo, amado, né, o Senhor disse para mim assim, que a partir de agora nós entramos, declamas e decantas, numa nova dimensão de batalha espiritual. As visões até aqui que o Senhor tem nos dado eram de anjos posicionados, né? Anjos posicionados, mas que ainda não estavam exercendo a sua missão. Muitas vezes o Senhor me mostrou anjos posicionados nos 4 cantos do Brasil. Em alguns momentos, alguns anjos se movimentaram, mas foi rapidamente, foram momentos rápidos. Só que agora o Senhor tem me mostrado, amado, e me deu uma visão de que o comando já foi dado. E nós já estamos agora vivenciando momentos onde a espada do Senhor já está passando. E eu vi essa espada, irmão e irmã, tocando várias pessoas. Os primeiros a serem tocados serão os membros do judiciário. Muitos juízes, não apenas, amado, das altas instâncias, mas o Senhor disse para mim que vai tocar no judiciário de uma forma integral. Aonde houver algum tipo de ação do inimigo, aonde houver algum tipo de fuga dos princípios e ensinamentos da palavra, ali o Senhor vai tocar. Então não se assustem, amados. Serão trazidos à tona muitas situações. O Brasil vai se deparar com revelações assustadoras no norte, no sul, no leste e no oeste. E aqueles que andam distantes da verdade serão expostos. O Senhor disse para mim, amados, que muitos são os documentos e que já estão prontos, que serão despejados sobre políticos, sobre juízes, sobre empresários, pessoas que de alguma forma participaram de tudo o que tem acontecido no país, de todas as injustiças, de toda a maldade, de toda a crueldade. O Senhor deu ordem aos seus anjos. O Senhor me mostrou também, amados, homens
chegando ao Brasil em alguns aviões, né? Alguns aviões, pelo menos 2 na visão que o Senhor me deu. Esses homens chegando com uma missão, e eles só sairão do Brasil quando tudo estiver completamente resolvido, né? O Senhor me mostrou também, amados, o inimigo armando várias ciladas contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, várias ciladas, inclusive um espírito de morte cercando a vida deste homem. Por isso o Senhor também disse: diga aos meus filhos e filhas que clamem, que orem pela vida dele, para que não consigam chegar até ele, mas que o Senhor coloque ali pessoas, né, com um grande senso de vigilância. E eu acredito que o Senhor já tem ordenado, já tem colocado, mas vamos intensificar as nossas orações. Alguns políticos também de direita entrarão numa rota de colisão e serão perseguidos. Nós ouviremos, a partir de agora, já nos próximos dias, alguns deputados federais sendo extremamente perseguidos, alguns prefeitos também sendo perseguidos e até 2 governadores de direita que serão alvo de várias situações de fake news, de processos, de dados inflamados. Tudo isso já nos próximos dias, amado. Mas o Senhor também mostrou para mim que os anjos de justiça começaram a grande obra e que aqueles que foram usados por Satanás serão expostos e cairão por terra. O Senhor disse para mim assim: diga aos meus filhos e filhas que eu tenho uma aliança com esta nação, e ai daquele que ousou, ou daquela que ousou tocar nos meus filhos e filhas e de alguma forma desejar que eles fossem eliminados deste mundo, porque saberão que o Deus de Israel pleiteia esta causa e se levanta com autoridade para fazer cair todo o mal. O Senhor me mostrou também, amados, 2 mulheres de alto escalão que serão aí expostas muito em breve e que terão também os seus direitos políticos, né, retirados, sairão do cenário muito em breve, porque o Senhor vai expor toda a maldade que através da vida delas foi feito. E o Senhor vai quebrando as barreiras, quebrando as fortalezas. Então estejam preparados, amados. Sejam preparados. O Senhor também manda dizer que nós teremos aí, nos próximos dias também, ainda no mês de junho, escândalos envolvendo religiosos, tá? E quando o Senhor me mostrou, Ele não disse para mim, evangélico, católico, simplesmente disse para mim, escândalos entre religiosos. Porque sobre mim não vale, né? O Senhor disse, sobre mim o homem não pode exercer nenhum poder, nenhuma autoridade, e nem tampouco usar o meu nome para exercerem autoridade que não venha de mim. E o Senhor vai expor líderes religiosos. Serão envergonhados, cairão por terra. Enfim, amados, tem muita coisa boa para acontecer. Nós entramos numa rota de revelações, uma rota de consertos, de exposição do mal. Então, daqui para diante, precisamos estar, sim, cobertos, revestidos, fortalecidos e preparados para que o inimigo em nada prevaleça contra nós. Amém? Peço para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que firme os seus pés, compartilhe esse vídeo também. Peço a você, meu irmão, minha irmã, se você puder, tire um dia na semana para orar pela nação brasileira. Eu não vou dizer qual dia, mas que você ore pelo Brasil, amados. Vamos orar especificamente para que o Senhor apresse em limpar completamente nosso país e tirar o Brasil das mãos de Satanás. Vamos orar, vamos clamar, vamos chorar na presença do Senhor. Pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Por nós mesmos não somos justos, mas a palavra diz que somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, justificados pela fé,
nós nos levantamos para clamar e orar e declarar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo e que todo mal já foi destruído em nome de Jesus. Sobre nós não vale encantamento nem adivinhação. Amém? Deus te abençoe. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente aqui no canal e eu tenho certeza que muito em breve nós vamos estar todos juntos glorificando a Deus e exaltando ao Senhor por conta da grande vitória que Ele tem para nós. O Brasil é do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até mais.